A taxa Selic acabou de cair. E à primeira vista, isso pode parecer apenas mais uma notícia econômica que aparece nos jornais ou nas redes sociais. Mas a verdade é que essa pequena mudança pode afetar diretamente quanto dinheiro você ganha ou deixa de ganhar com seus investimentos. Milhões de brasileiros possuem dinheiro aplicado em poupança, CDBs, tesouro direto ou outros tipos de investimento. E muitos deles nem imaginam que cada alteração na taxa Selic pode impactar diretamente o rendimento dessas aplicações. Por isso surge uma pergunta muito importante. O que realmente acontece com o seu dinheiro quando a taxa Selic começa a cair? Será que isso é bom para quem investe ou será que pode significar rendimentos menores no futuro? Para entender isso de forma clara, primeiro precisamos compreender o que é a Selic. A Selic é conhecida como a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é definida pelo Banco Central e serve como uma referência para praticamente todos os juros que existem no país. Isso significa que quando a Selic sobe ou desce, ela influencia uma série de coisas na economia. Entre elas estão os empréstimos, financiamentos, crédito, inflação e principalmente os investimentos. Em outras palavras, a Selic funciona como um grande termômetro da economia. Quando essa taxa está mais alta, os juros da economia também tendem a subir. E quando ela começa a cair, os juros costumam acompanhar esse movimento. Mas por que o Banco Central muda essa taxa? A principal razão está no controle da inflação. Quando os preços começam a subir muito rápido, o Banco Central pode aumentar a taxa Selic. Isso acontece porque juros mais altos tornam o crédito mais caro. E quando o crédito fica mais caro, as pessoas e as empresas tendem a consumir menos. Esse movimento ajuda a reduzir a pressão sobre os preços. Por outro lado, quando a economia precisa crescer mais, o Banco Central pode reduzir a Selic. Com juros menores, o crédito fica mais barato. Isso pode estimular o consumo, os investimentos e a atividade econômica. Mas agora vem a parte que interessa diretamente para quem investe dinheiro. O que acontece com os investimentos quando a Selic começa a cair? Durante períodos em que a Selic está alta, muitos investimentos de renda fixa passam a oferecer rendimentos maiores. Isso acontece porque boa parte desses investimentos está diretamente ligada à taxa básica de juros. Entre os exemplos mais conhecidos estão os CDBs, o Tesouro Selic e vários fundos de renda fixa. Quando a taxa está elevada, esses investimentos costumam pagar retornos mais atrativos. Por isso, em períodos de juros altos, muitas pessoas preferem deixar o dinheiro aplicado nessas opções mais conservadoras. Mas quando a Selic começa a cair, o cenário pode mudar. Com juros menores, alguns desses investimentos passam a oferecer rendimentos menores do que antes, e isso faz com que muitos investidores comecem a buscar novas alternativas. Um exemplo clássico é a poupança. A poupança é um dos investimentos mais populares do Brasil. Milhões de brasileiros deixam dinheiro guardado nela. Mas o rendimento da poupança depende diretamente do nível da taxa Selic. Quando os juros estão mais baixos, a poupança tende a render ainda menos. Isso faz com que muitos investidores passem a procurar outras formas de fazer o dinheiro crescer. E é nesse momento que outros tipos de investimento começam a ganhar mais atenção. Entre eles estão as ações de empresas, também entram nessa lista os fundos imobiliários, e ainda existem empresas que distribuem dividendos, que são parcelas do lucro pagas aos acionistas. Quando os juros caem, muitos investidores começam a olhar para esses ativos como uma forma de buscar rendimentos maiores no longo prazo. Isso acontece porque o dinheiro que antes estava concentrado em renda fixa começa a migrar para outros tipos de investimento. Mas é importante deixar algo muito claro. Investimentos como ações ou fundos imobiliários possuem riscos. Ao contrário da renda fixa tradicional, esses ativos podem apresentar oscilações de preço. Isso significa que o valor pode subir ou descer ao longo do tempo. Por isso, investir exige conhecimento, planejamento e uma visão de longo prazo. Mesmo assim, entender o momento da economia pode ajudar muito na tomada de decisões financeiras. Quando a Selic está em queda, muitos investidores passam a acompanhar ainda mais de perto o cenário econômico. Eles observam fatores como inflação, crescimento da economia, decisões do Banco Central e perspectivas para os próximos anos. Tudo isso ajuda a formar uma visão mais clara sobre o mercado. Outro ponto importante é entender que a economia funciona em ciclos. Existem momentos em que os juros estão muito altos e existem períodos em que os juros começam a cair.
Cada fase desse ciclo pode trazer oportunidades diferentes para quem investe. Durante períodos em que a Selic está alta, a renda fixa costuma oferecer rendimentos mais interessantes. Mas quando os juros começam a cair, outros ativos podem começar a ganhar mais espaço no mercado. Por isso, muitos investidores procuram diversificar seus investimentos. Diversificar significa distribuir o dinheiro entre diferentes tipos de aplicação. Essa estratégia ajuda a reduzir riscos e pode aumentar as chances de bons resultados no longo prazo. Outro erro muito comum que muitas pessoas cometem é simplesmente deixar o dinheiro parado sem acompanhar o que está acontecendo na economia. Muitas vezes as pessoas fazem um investimento e esquecem completamente de acompanhar as mudanças no mercado. Mas a verdade é que o cenário econômico está sempre mudando. Taxas de juros sobem e descem, a inflação muda, a economia cresce ou desacelera, e todos esses fatores podem influenciar diretamente os investimentos. Por isso, acompanhar essas mudanças pode fazer uma diferença para quem quer cuidar melhor do próprio dinheiro. A queda da Selic pode parecer apenas um pequeno ajuste em números, mas na prática ela pode impactar milhões de brasileiros. Pode influenciar quanto você ganha com seus investimentos, pode influenciar o custo de empréstimos, pode influenciar financiamentos de imóveis e veículos, e até mesmo impactar o crescimento da economia como um todo. Por isso, aprender um pouco mais sobre esses temas pode ajudar qualquer pessoa a tomar decisões financeiras mais conscientes. Não é necessário ser especialista em economia para começar a entender esses conceitos. Muitas vezes, pequenas informações já podem ajudar muito na forma como você lida com o próprio dinheiro. Quanto mais conhecimento você tem sobre investimentos, economia e educação financeira, maiores são as chances de tomar decisões melhores no futuro. E isso pode fazer uma enorme diferença ao longo dos anos. Se você quer aprender mais sobre investimentos, economia e educação financeira de forma simples e direta, se inscreva agora no canal Joselito Invest. Aqui você encontra conteúdos que ajudam a entender melhor o mundo do dinheiro e as oportunidades que surgem no mercado financeiro. E lembre-se, hoje é um belo dia para mudar sua vida financeira.